Oi, pessoal, vamos lá, né? Mais uma videoaula. Essa videoaula é uma videoaula inédita. Na verdade, não é tão inédita por conta de que a gente vai fazer revisões. Nós estamos voltando aos conteúdos, tá certo? Esses conteúdos foram aqueles primeiros. Então, esse é o primeiro conteúdo do módulo 2, né? Nós vamos fazer essa revisãozinha. Se vocês observarem, começa o imperialismo na África e na Ásia, e depois a gente vai ter outra videoaula sobre o imperialismo na Oceania, tá certo? Então, o primeiro conteúdo é o imperialismo. Então, retomem lá, pegue lá o livro de vocês, para que vocês observem, né, a origem, o que foi imperialismo. Então, para começar, o que é que precisamos saber, né? O que é imperialismo e o que significa dizer que um país ele é imperialista. Então, o imperialismo é uma prática através da qual as nações poderosas procuram aí ampliar e manter o controle ou a influência sobre outros povos ou nações mais pobres. Então, o que significa dizer que o país ele é imperialista, né? O imperialismo, ela não é nenhuma novidade na história da humanidade, porque desde os tempos antigos já há registro de regiões dominando outras regiões ou mesmo civilizações inteiras sendo submetidas por outras civilizações. O imperialismo tem seu auge no século XIX, e tem os países europeus como seus principais agentes, né? Então, o que é o imperialismo? Voltando, né? É o conjunto de ações, né, que é empreendidas por um Estado ao exercer o domínio sobre um território estrangeiro, controlando aí a economia e a política local. Essas políticas imperialistas, elas existiram em diversos momentos da história, como na formação do Império Romano na Antiguidade, ou quando os portugueses e espanhóis eles conquistaram territórios do continente americano no século XVI. O imperialismo que vamos estudar vamos retomar, né, nesse capítulo, ele se refere ao que ocorreu no século XIX, o qual ele atingiu as regiões da Ásia e da África. E naquele contexto, né, as potências imperialistas buscavam ampliar seus mercados consumidores e explorar matérias-primas em outras regiões do planeta. Né? Vamos conhecer a seguir como funciona, né, como funciona aí essas e suas principais causas. Né? No século XVIII, surge aí na Europa um modo de produção industrial, que era baseado nas relações de trabalho entre burgueses e operários e na introdução de máquinas nos processos produtivos. Ao longo dos anos, esse sistema ele foi aperfeiçoado, né? Aperfeiçoado, e novas tecnologias e diferentes tipos de combustíveis foram adotados aí pelas fábricas e também pelos meios de transporte. Com isso, né, o capitalismo ele se expandiu e a capacidade produtiva das indústrias aumentou bastante. Né? Esse crescimento acelerado de modo de produção teve algumas consequências para os países europeus. Então, né? Por quê? Aí a pergunta no slide, mas por que será que a Europa se tornou imperialista? Que a partir de 1850, a partir da metade do século XIX, a Europa se torna o continente mais poderoso do mundo. A Revolução Industrial foi um verdadeiro sucesso. Então, as fábricas produziam a todo vapor e produzem muito mais do que a própria Europa podia produzir. Por isso que é preciso encontrar novos mercados para esses produtos industrializados e é preciso romper as fronteiras de outros países, mas só para vender, não só para vender, mas também para
produzir mais matérias-primas para as indústrias. Então, são basicamente esses dois fatores, né? A busca de novos mercados e a obtenção de matérias-primas, os responsáveis pela maior corrida imperialista já vista entre os países europeus. Então, como é que se deu o imperialismo na África? Né? O primeiro momento da conquista do território africano na modernidade aconteceu com o avanço das grandes navegações. Por quê? Porque, inicialmente, Portugal e Espanha eles foram colonizadores da África entre o século XV e o século XVII. Essa primeira fase ela é conhecida como colonialismo. Por quê? Porque até o século XIX, a intervenção europeia esteve presente apenas no litoral do continente africano, com a exploração especialmente marcada pelo tráfico negreiro, que acontecia aí no Oceano Atlântico, mas com a ascensão de outras potências europeias, acirrou aí a corrida pelo domínio do continente e ampliou a exploração adentrando no território. Então, esse aí foi o imperialismo na África, né? Os europeus eles tinham grande supremacia no processo de conquista imperialista no continente africano e a capacidade de tais países pelo crescimento conquistado ao longo dos séculos com a base na exploração era inegável e oferecia aí condições de enfrentamento com grandes poderios. As comunidades africanas, contudo, eles não deixaram de enfrentar os europeus. E é bem verdade que a derrota era quase inevitável. Mas o processo de dominação imperialista na África não foi tão fácil quanto se pode parecer. Por quê? Porque já entre os países europeus, as disputas por territórios imperialistas no continente africano, onde se pudesse explorar as riquezas e estabelecer a influência da ideologia, também foram motivos de atritos. As tensões entre as novas potências europeias foram crescendo aí gradativamente, em simultaneidade com a intensificação do processo de dominação, e o ambiente se tornou tão instável que a corrida pela conquista do continente africano, também do asiático, foram os motivos para a eclosão aí da Primeira Guerra Mundial em 1914. Então, só para reforçar, né? O imperialismo na África ela foi bastante afetada aí pelas políticas imperialistas, né? No século XVI. A iniciativa de dominação dos europeus na região foi ampliada e muitos povos africanos perderam controle sobre seu próprio território e sobre suas riquezas ali presentes, né? Ao estabelecerem na África, os países europeus empreenderam a retirada maciça de recursos naturais, explorando a mão de obra local, com o objetivo aí de obter matérias-primas para a indústria. Os europeus dominavam o continente de diversas maneiras. Em alguns casos, eles realizaram intervenções militares, estabeleceram aí um confronto direto com a população locais. Em outras situações, configuraram áreas de influência por meio de alianças e chefes e líderes também africanos. E para instituir aí as políticas de dominação na África, o governante alemão Otto von Bismarck, né, ele convocou uma reunião com países da Europa e com os Estados Unidos, ocorrida aí entre 1884 e 1885, que foi a chamada Conferência de Berlim, buscando aí definir as regras e os critérios de anexação dos territórios da África. Nesse confronto ficaram determinados quais territórios cada nação europeia iria ocupar. Então, os povos africanos eles não participaram da Conferência de Berlim e não foram consultados para definir as ocupações territoriais. Desse modo, né, essas intervenções imperialistas foram feitas unilateralmente, né, e desconsideraram aí o modo de vida e a cultura dos povos nativos. Aí foi a correlação do imperialismo na
África. Já o imperialismo na Ásia, né, já aconteceu no final do século XIX e se deu aí uma grande corrida imperialista dos países europeus de um novo momento da colonização, né? Porque as nações tardiamente unificadas na Europa, eles buscavam dominar territórios em outros continentes para compensar o tempo aí perdido. Então, no final aí do século XIX, foi um momento muito crítico da humanidade, por causa aí das tensões geradas com a corrida imperialista. Nesse momento, a Inglaterra já havia se estabilizado na Índia e os holandeses desfrutavam aí da antiga exploração das Índias Orientais e os portugueses tiraram lucro do restante do antigo império. Então, vieram os franceses que se expandiram pela África e pela Ásia. Toda essa ânsia, né, pela conquista dos territórios, tanto na Ásia como na África, entre as potências europeias, mas os Estados Unidos gerou um ambiente de instabilidade nas relações internacionais. O imperialismo do século XIX e início do século XX pregava a conquista de territórios espalhados pelo mundo, onde se pudesse promover a exploração e a influência ideológica. A tensão acirrada entre os países que participaram desse momento de conquista de colônias na história da humanidade, foi um dos grandes geradores também da Primeira Guerra Mundial. Então, está aqui, né, voltando, o imperialismo, a Revolução Industrial do século XVIII na Grã-Bretanha, né, o capitalismo tem como característica o surgimento de crises cíclicas, que é a superprodução industrial, além da necessidade de busca de novos locais para a aplicação de capitais. Com isso, estimula-se aí o liberalismo, a influência, né, de países da América Latina. Nesse caso, a ideia de independência apresenta-se como uma forma de reorganização do mercado mundial, principalmente nos aspectos relacionados ao fornecimento de matéria-prima, que aí é o aparecimento do capital financeiro, ou seja, né, a busca de matérias-primas em maior quantidade e menor preço. Com este objetivo, acentua-se o domínio das regiões ainda não controladas pelo capitalismo. Então, só para a gente fechar, né, as características do imperialismo monopolista, concentração de produção em grandes empresas com milhares de operários, e com o monopólio acabam por surgir disputas entre as potências, originando guerras e disputas imperialistas. A política econômica dos Estados industrializados é aplicada através das empresas internacionais nos países mais pobres. Esta característica de monopólio industrial também é notada no setor bancário, fornecendo aí o capital financeiro. Então, quais são as formas de monopólio? Isso aqui é bem rapidinho. Cartéis, sindicatos e truques. Isso aí a gente vai estudar, né, na questão da organização da Revolução Industrial. Né? Aqui vocês vão observar um histórico, um mapa, né, mostrando as áreas que são colônias britânicas, né? Esses países da América do Sul não chegaram a ser ocupados militarmente e administrativamente pelos Estados Unidos. O termo colônia, nesse caso, pode ser entendido como regiões de influência, utilizado neste mapa italiano para entender a visão europeia da América Latina, uma colônia dos Estados Unidos. Então, a gente vai ficar até aqui, nessa explicação, porque na próxima videoaula a gente vai entender também outros processos do imperialismo, só que o imperialismo na Oceania e o imperialismo na Ásia e na Oceania, né? Vamos corrigir a atividade que foi deixada, né? Atividade da página 334 e a página 335. Essas atividades ainda é sobre
Deixa eu ver. Então, vamos lá. A respeito do imperialismo na África, preencha a tabela a seguir com informações sobre os domínios de cada um desses países europeus, né? Na França, na Bélgica e na Inglaterra. Como foi essa dominação, né? Na França, os franceses eles ocuparam a Argélia desde 1930 e eles desapropriaram a população local e implantaram um sistema de trabalho exploratório e propriedades agrícolas. Já na Bélgica, os belgas se estabeleceram no território onde hoje é o Congo. Eles buscavam explorar principalmente o marfim e o látex, e a ocupação belga foi extremamente violenta, impondo trabalho forçado e severas punições aos povos nativos. Já a Inglaterra, os ingleses dominaram algumas regiões do Egito, do Sudão, do sul do continente africano, e seus interesses estavam ligados à produção de algodão egípcio e à região do Suez, ponto estratégico do Oriente, do acesso ao Oriente. Na segunda questão, explique quais foram as consequências do imperialismo para os povos africanos, citando pelo menos 3 exemplos. Né? Algumas dessas consequências foram ocupações militares, que dizimaram muito das populações que vinham da África. Também se estabeleceu um domínio cultural que acabava impondo a cultura ocidental, limitando a livre manifestações de cultura regionais. As relações de trabalho estabelecidas com os nativos eram injustas e extremamente exploratórias. A manutenção de fronteiras sem considerar as etnias africanas fez com que muitos povos inimigos convivessem, inflamando conflitos internos entre os africanos. Na terceira questão, era para completar as frases a seguir com as palavras do quadro. Etíope, Japão, imperialistas, ingleses, resistências e independência e Índia. Então, letra A. Os povos da África e da Ásia não aceitaram de modo passivo as dominações imperialistas e organizaram aí movimentos de resistência. Letra B. A revolta dos cipaios foi um movimento que na Índia era contrário à dominação dos ingleses. Letra C. O governante etíope Menelik II liderou seu povo em um movimento de resistência que conseguiu estabelecer a independência. Letra B. No século XIX, o Japão passou a adotar medidas de industrializações, tornando-se as potências mais imperialistas. Na quarta questão, eu vou deixar a página 345, por quê? Porque a página 345 já vem falando sobre a Primeira Guerra Mundial, que a gente... Na verdade, essas atividades aqui são atividades ainda reforçando, né, os conteúdos da segunda unidade. Aí eu vou deixar a 345 para a próxima correção, a próxima videoaula. Por quê? Porque só tem essa última atividade, 2 atividades, para que a gente coloque com os conteúdos que vai ser abordado na videoaula, tá certo? Então, a próxima videoaula, só para que vocês não esqueçam, é a videoaula sobre o imperialismo na Ásia e na Oceania, tá certo? Então, até a próxima videoaula.